Presuma que a pessoa fala a próxima regra, presuma que a pessoa com quem está conversando possa saber algo que você não sabe. Essa é a regra dos entrevistadores, né? E é o Hugo de São Vítor clássico, né? O Hugo de São Vítor começa as lições dele, foi um dos grandes pedagogos medievais, falando que exatamente sobre isso. Não tome nenhuma ciência como viu. Ele fala a mesma coisa que o jornalista está falando, no fundo, que você não presuma que a pessoa não pode saber algo que você sabe. Você aprende com muitas pessoas improváveis, inclusive, até livros improváveis. Eu não acho que as pessoas deveriam ler qualquer coisa, tá? Deveriam ler livro bom, em particular, não é para perder tempo lendo só livro ruim. Mas, de fato, por vezes a verdade está em lugares que você não está imaginando. E as pessoas têm conhecimentos que você não tem. A soberba é a pior coisa, porque tem um jeito garantido de você não aprender, não ter como melhorar, que é o orgulho. Se você sente que você já sabe, é garantido que você não tem como aprender. É o único jeito. Você pode ter limitações, pode ter outras coisas e tal, coisas que dificultem. Mas se você tem certeza que você não tem o que aprender, você se fecha completamente. O demônio é o burro primordial, né? Sim. O estúpido fundamental é Satanás. Mas sobre esse ponto aí, tem só um adendo a ser feito. É que é o seguinte, aqui no Brasil a gente tem uma cultura de, assim, aquilo que lhe soa estranho, você já acredita que o cara que tá errado. É a pessoa assim que diz um negócio que pareceu estranho, aí você olha, acho que tem até um corte antigo de Olavo falando isso, que é no debate público, você diz algo que a pessoa estranhou, ela lhe olha com assim, de cima para baixo e argumenta do seguinte modo: eu nunca ouvi falar disso. Quer dizer assim, a ignorância vira fundamento de autoridade intelectual, né? Quer dizer, a pessoa é capaz de discordar de você exatamente porque ela não sabe do que você está falando. Cara, isso é muito presente no debate público brasileiro. Isso é uma coisa cultural que a gente tem que tentar extirpar ao máximo, né? Essa ideia aí de que, cara, beleza, talvez aquela pessoa esteja dizendo aquilo porque ela está olhando sobre um aspecto que não lhe ocorreu. Você já parou para pensar nisso? Então, isso é algo para se ter em mente quando você está lidando com os outros, né? Bom, você que está entrevistando gente o tempo todo, imagina... Não, e das mais diferentes, né? É uma coisa básica para mim, né? Eu nunca pressuponho nada. Eu espero que a pessoa me explique aquele ponto de vista. Então eu, com a guarda baixa, eu escuto e tento entender o ponto de vista e me colocar no lugar daquela pessoa. Sim. Você já aconteceu muitas vezes você se surpreender assim com convidado? Sim, várias, mas muitas vezes. Principalmente com conteúdos sensíveis, né? Com temas bem complicados. Às vezes a pessoa tem uma experiência pessoal que aquilo agrega muito em relação àquele tema, né? Sim. Que você vendo de fora, você tem outra opinião, né? É engraçado, né? Acho que essa cultura dos podcasts como um todo fomenta as pessoas a quererem ouvir coisas diferentes, assim, improváveis, né? Sim. Tem coisas, claro, conteúdos que têm um nível mais baixo, mas tem outros tantos que a pessoa nunca imagina. Tem muita gente ouvindo sobre filosofia, física, não sei o que, coisa que nunca teria ouvido em outra hipótese, que é fascinante, né? Sim. E a proximidade, né? Às vezes o cara tá aqui, assim, eu tô chutando, né, da tua posição. Às vezes o cara tá aqui falando um negócio que parece muito estranho, mas ele tá falando com tanta sinceridade, pô. Exato. Você vê que ele não tá de sacanagem com você, entendeu? Ele tá sendo... Não, tem gente que é sincera. Exato. Imagina que você vê que tem gente que é mais sincera e menos, né? Claro, dá pra sentir. Dá pra sentir. Dá. Quando o cara é full of it. Seja preciso no que diz a 10ª regra, e o Jordan Peterson se esforça muito. Acho que essa performance dele em entrevistas é isso. Ele toma muito cuidado. Às vezes, inclusive, é até engraçado, né? Ele é meio performático, não é uma coisa... Sim, claro. Até um... Ele é um pouco teatro, ele para. Tem aqueles segundos ali, né? E ele... Tem o Kurtz, que é esse outro pensador americano, né? Tá fazendo agora imitações do Jordan Peterson. E aí ele... Feelings and sentiments. E aí ele segura assim, aí ele tem um elemento teatral e ele... Agora essas roupas, né? Os ternos, tem um terno agora, ele tem um terno com a Virgem Maria agora, que ele usa. Exato. Ele é meio barroco, né? Na vestimenta e tal. Então ele tem um elemento teatral, sem dúvida, que é retórica, faz parte do personagem, depois para chamar atenção para as ideias. Mas ele toma um cuidado extremo com o que ele vai falar, e às vezes ele para e ele fica pensando exatamente no que ele vai falar para depois falar no cara. Sim. É muito engraçado, ele tá simplesmente falando com o cara, ele para assim, do nada ele para e ele fica assim. E aí ele fala algumas coisas que às vezes até tem um jeito meio difícil de você decifrar o que ele tá falando, mas ele tenta usar a palavra exata que precisava ser usada naquele momento. E aqui a gente tem, fazendo uma crítica cultural, né, brasileira, aqui a gente tem um problema, porque é o seguinte: se você não
se você não tem, veja, se você não tem culturalmente uma capacidade expressiva circulante que lhe habilite a ser capaz de dizer as coisas tais quais as coisas são, isso lhe impede de ter as palavras adequadas para definir o que você quer falar. Então, numa cultura rica e pujante, você tem poetas, você tem literatos sempre produzindo capacidade expressiva para distribuí-la naquele ambiente cultural. Quando a literatura do país ela some, você não tem mais meios de expressão daquilo. Eu vi isso acontecendo, e a gente está vendo isso acontecer no universo político brasileiro, né? Imagine, por exemplo, se Dostoiévski fosse descrever Bolsonaro, Lula, o STF. Imagine o que sairia desse negócio. Imagine Machado de Assis descrevendo a atual situação política do país. Bom, então, é mais fácil ainda de imaginar, talvez, do que o Dostoiévski, para ele bem alienígena. Exato, mas um Machado, um Lima Barreto, né? Lima Barreto talvez ainda mais. Mais ainda. Mas veja, certamente eles criariam expressões, fariam com que certos movimentos interiores dessas personagens se tornassem acessíveis ao público, né? Então, sem uma consciência literária da própria situação, nenhuma cultura consegue se movimentar e consegue existir de verdade. Então, quais são os meios de expressão que um brasileiro médio tem? São aqueles meios de circulação da mídia. São memes, são frases de artistas, são frases de novelas. Esse é um meio expressivo cultural no máximo. Cara, isso é de uma pobreza absurda. Porque assim, como é que você percebe a realidade? A realidade, em parte, ela é percebida linguisticamente. Quer dizer, quando você consegue dizer algo, isso aqui é importante, você consegue se livrar e consertar um negócio. Então, eu sempre... Sim, os conflitos vêm da incapacidade. Do cara se expressar mal, né? Exato. Um ponto que eu costumo usar como exemplo é o seguinte. Bora pegar uma família, assim. Aí, às vezes, você tem um problema com um irmão qualquer. Você tem aquele problema por anos. Às vezes, o ponto de partida da resolução daquele problema é você começar a dizer assim, né? Num caso bem específico. O meu irmão é uma pessoa má. Você conseguir dizer isso. Não é porque tem nada extraordinário. Ele é mau. A pessoa que eu devotei tal negócio, ele é uma pessoa má. O meu pai não gosta de mim. A minha mãe não gosta de mim. Quando você começa a dizer o que de fato aconteceu, tal qual aconteceu, você começa a se livrar daquilo. Você começa a vencer aquele negócio. Quer dizer, você quer destruir um povo, tire os meios expressivos dele. Aliás, é 1984, né? O dicionário da Nova Fala é um dicionário que está reduzindo o número de palavras ano a ano. A decadência do idioma, esse ponto, aliás, é um dos mais interessantes do livro, né? Sim. É tudo sigla, né? ST3. É uma das coisas aterrorizantes de viver em Brasília. Um abraço para todo mundo de Brasília. O povo brasileiro é maravilhoso, mas assim... As coisas que me aterrorizavam era o nome dos lugares serem SQS, não sei o que. Eu falava, cara, que horror, né? A União Soviética é pesado, assim, porque você não tem nome, você não sabe o que é isso, né? Claro que em outra medida também tem outra forma de esquecimento que é, sei lá, a gente anda na Brigadeiro Faria Lima, ninguém mais sabe quem era o Brigadeiro Faria Lima em nenhum nível, e também se cria uma desconexão histórica, né? Mas é interessante porque a piora da linguagem gera conflito. Uma das coisas que acho que empobrece, a gente falou se a cultura de podcast sem dúvida fomenta várias discussões interessantes, acho que tem uma dinâmica na qual o influenciador muitas vezes ele só quer farmar o engajamento. O cara quer caçar o engajamento a todo custo. E é compreensível que a pessoa queira maior engajamento. Até a política em muitos aspectos tem esse elemento, né, do cara querer cada hora um engajamento maior. Mas o problema disso é que, por vezes, você está falando uma linguagem imprecisa e essa linguagem precisa estar gerando um conflito desnecessário, que você podia estar unindo outras pessoas para aquela mesma pauta. Se você estivesse falando um discurso mais coeso, mais amplo, não chamaria atenção, talvez da mesma maneira. Não num primeiro momento. Não, no primeiro momento. Esse é o negócio. Talvez seja o cauda longa, né? Você tá plantando algo para o longo prazo. Só como você está sendo preciso, que muitas confusões são ambiguidades. Claramente, muitas confusões são ambiguidades. O cara fala uma coisa que você não entendeu, até é ambíguo. Você demora até, você tem que voltar no que o cara falou, sei lá, assim, de pegar... casos muito claros, assim, de cancelamentos. Pega o Thales, foi cancelado o negócio Mulher CEO, o Monark foi cancelado aquela fala no podcast.
E se você volta na frase deles, o negócio até você demora um tempo para entender o que estava sendo falado. Claramente você vê que tem ambiguidades no texto, é visível, não é nem é controverso que tem ambiguidades. Essa estrutura ambígua da própria linguagem, as pessoas conseguem derivar significados totalmente opostos do que o cara acabou de falar. E às vezes isso vem simplesmente da própria natureza da expressão do conteúdo. Você está fazendo um story, você está falando um negócio ali na hora, você está fazendo uma coisa de maneira natural. Na sua cabeça está até claro, mas na manifestação que foi colocada ali, gerou uma ambiguidade. Sim. Essa ambiguidade, ela muitas vezes é explorada contra você. Então, ela vai ser utilizada contra você. Tudo que você, como fala o poema do Kipling, assistir as verdades que disseste, não necessariamente só verdades, mas às vezes, claro, transformadas em armadilhas para os tolos, né? Ou ferramentas para os tolos. Ser voltada contra si todas as verdades que disseste, né? Ser voltado contra si todas as verdades que disseste. Você assiste elas sendo distorcidas, né? Então, quando você fala coisas que são imprecisas, quando você não se preocupa com a linguagem, você gera conflitos desnecessários, você não junta as pessoas para a sua pauta, você não cria coesão, e você acaba gerando sei lá, você não consegue passar aquilo que você queria passar. Linguagem é um tema muito forte. Claro, você pode falar a linguagem perfeita e ser odiado perfeitamente por aquilo que você falou. Você pode até ter a linguagem mais clara do mundo e ser odiado. Ser preciso, mesmo assim. Ser preciso, você falou claramente. E ser odiado exatamente porque foi preciso. E ser odiado porque foi preciso. Mas é melhor ser odiado porque ser preciso. Que é o caso do Jordan Peterson, inclusive. Ele claro. era muito preciso e era odiado por isso. Exatamente por isso. As pessoas falam. E você tá, só que, no caso do Jordan Peterson, você assiste o vídeo ali, você fala, cara, beleza, vai ter o cara que vai odiar. Mas você, com o intelecto, consegue olhar aquilo e falar, cara, esse cara está sendo muito sensato. Não quer dizer, você volta o vídeo e fala, esse cara está sendo sensato, ele não está sendo louco. Então eu acho que tem um perigo na cultura do engajamento que tem em relação a isso.